Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, sempre trazendo assuntos de elevação da consciência, assuntos do esoterismo, do ocultismo, das paraciências e, eventualmente, das terapias integrativas de saúde. E hoje conversando uma vez mais com um dos nossos mais queridos colaboradores aqui do canal, que é o Dr. Eurênio de Oliveira Júnior, que é um grande eubiota, faz parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, mas é juiz de direito, é um pesquisador, é um filósofo. Todas as vezes que ele vem aqui no programa, ele sempre dá um show de conhecimento, e para nós é muita honra recebê-lo uma vez mais para falarmos da elevação espiritual, do que facilita essa elevação espiritual, quais que são os entraves. Então, realmente, ninguém melhor do que ele para dar essas dicas preciosas. Antes de passarmos a entrevista, vou pedir para você, é claro, se inscrever no canal, se você ainda não for, acionar o like, acionar o sininho, que é muito importante para você sempre ser informado das novidades aqui, e escreve aí o que você acha desses assuntos todos que vamos tratar a partir de agora. Gratidão a todos e vamos lá. Tudo bem com o senhor, doutor Eurênio? Felizmente bem, Jamil. É uma alegria e uma honra minha poder falar no seu programa, um programa de prestígio e que leva grandes luminares dessas áreas todas que você citou, e eu espero participar com uma colaboração com as suas ideias e com as ideias dos espectadores. Obrigado, doutor Eurênio. Quero lembrar a todos que o doutor Eurênio tem um curso aqui promovido pelo Realidade Fantástica, que é o curso avançado de esoterismo. Se você ainda não conhece, na descrição desse vídeo tem o link para você ver que curso sensacional, realmente sensacional, uma introdução ao esoterismo, mas com mais profundidade, dada aulas, videoaulas aqui, dadas pelo nosso querido doutor Eurênio, que estão gravadas já, você pode assistir de onde você estiver, a hora que você quiser. Confere na descrição desse vídeo. Doutor Eurênio, essa questão da evolução espiritual é muito interessante, né? Porque ela comporta tanto passos, balizas válidas, como também armadilhas. O que o senhor pode nos dizer a respeito disso, para começar? Pois não. Jamil, sem que haja armadilha, você não tem como distinguir o joio do trigo. Então, você é colocado insistentemente numa situação de escolha, porque a evolução é por escolhas, não? Escolhas que sejam certeiras para que você possa crescer na senda da evolução. Você ingressar na seara do ocultismo, né? Do esoterismo puro, é sempre um passo gigantesco. Depende muito do seu empenho. Você depois vai fazer com que todos os seus veículos, com o tempo, se afinem para esse ingresso, porque o ingresso vem por vários canais. Dizem, por exemplo, que o acerto nesse campo parte da honestidade de propósitos. Você precisa ser honesto nos propósitos que você tem, não é? E o segundo passo é estar sempre meditando, tentando ingressar mais profundamente nas verdades que se revelam a você. E elas se revelam de várias maneiras, por vídeos, por escritos, por impressões, por intuições, né? Elas vão aparecendo. E, finalmente, você ter uma vida levada para a nobreza. A nobreza, é difícil definir a nobreza, mas a verdadeira nobreza, ela é um misto de renúncias, de passos para as pessoas que precisam. Enfim, é sempre um contexto mais generalizado, né? Interessante que, pesquisando a área do direito, eu descobri que, no passado, em Roma, os jurisconsultos, eles faziam frases que encerravam o comportamento do ser dentro da comunidade, sempre com uma elevação, né? Então, por exemplo, um jurista chamado Celso, lá nos primórdios de Roma, diz que Iuris precepta sunt ec, honeste vivere, alterum non ledere, sum quique tribuere. Isso foi em latim, não é? Que o texto estava em latim. Depois a tradução. Os preceitos do direito são três. São três. Viver honestamente, não lesar o próximo e dar a cada um o que é seu. Então, quando você pratica a justiça, você dá a cada um o que é seu, inclusive quem é seu credor, ou quem merece a sua atenção, que você vai dedicar alguma coisa, você tem que fazer essa dedicação dentro do senso da justiça, não é?
porque sabe que há uma frase dentro do esoterismo que não se deve colocar coisas preciosas para pessoas nécias ou que não estão interessadas, né? É a chamada margaritas ante porcos, ou seja, jogar pérolas aos porcos. Não se deve fazer isso. Nós temos que valorizar muito a nossa atuação e o nosso trabalho. Eu sei que você tem uma plateia seleta, então essa plateia está por merecer passos, porque a ebulição das épocas atuais está justamente nos colocando na parede para que a gente faça escolhas. Aliás, a iniciação é um processo de escolhas, mas você tem que seguir alguns regramentos para essas escolhas, e os regramentos eu acabei de falar sobre eles, né? Eu acho que os regramentos eles são fundamentais. Se eles não forem atendidos, você se desvia da rota e você vai encontrar um outro canal aberto também que vai te acolher, só que não vai te fazer evoluir. Você vai evoluir muito pouco. Você precisa evoluir. O que é evoluir? É transformar o estado mais energético no estado consciente. Você precisa despertar a sua consciência, né? E aproveitando que o senhor é músico, né, e um músico de qualidade, isso é uma coisa que muitos buscadores até acabam relevando, né? Qual que seria o papel da música, naturalmente, a boa música, na elevação espiritual, doutor Euriene, do buscador? Pois é. Eu tive uma felicidade. E eu comecei estudando piano e violino, dois instrumentos, né? Isso em 1951, faz um pouco de tempo. Eu tinha 12 para 13 anos. Encontrei grandes professores, fiz os cursos de teoria de solfejo e de harmonia. Harmonia que é o que a música busca, né? Ela deve ser harmonizada dentro dela e na expansão que ela dá para a consciência. Eu fiz 9 anos do curso de violino, me formei. Eu estava revendo meu álbum, né? Com grandes professores que executavam grandes compositores. E eu entrava no laboratório, que era um laboratório, né? Um conservatório, mas era um laboratório. E as diversas salas tocavam músicas diferentes. Então, era aparentemente um caos. Mas nesse caos se distinguia a qualidade da música clássica. Então, o que faz a música clássica? Com a evolução da ciência, notou-se que o hemisfério cerebral direito é o que está ligado à música, é o imponderável. E o esquerdo é o que está ligado às coisas objetivas, às matemáticas, à própria gramática. E a música vai conseguindo fazer um pandan de regulação entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do nosso cérebro. E nós vamos começando a entrar harmoniosamente num compasso de conhecer as artes, né? O primeiro dos sentidos na raça humana que chegou é a audição, é o mais antigo dos sentidos. Depois veio o tato, o terceiro sentido é a visão, o quarto sentido é a gustação e o quinto sentido é a olfação. Então fala-se que quando a olfação atingir o calibre de uma sensibilidade maior, nós vamos ouvir a música e sentir os perfumes que ela representa nas suas harmonias internas, né? Então, eu considero que a música clássica, basicamente a música clássica, ela é destinada a fazer harmonia, a proporcionar uma harmonia para o ouvinte que vai se afeiçoando a ela. Existem 3 músicos extraordinários que constituem o tripé da música clássica. São Bach, Beethoven e Wagner. São 3 verdadeiros deuses da música, porque as músicas que eles compuseram, elas trazem uma harmonia especial para aproximar a alma do espírito, porque alma e espírito não são a mesma coisa, são coisas distintas, né? Então, quando nós falamos espiritismo, no sentido de uma corrente religiosa, seria melhor falarmos animismo, porque é a alma que comparece em 99,9% das manifestações dos outros planos, dos planos já desencarnados, mas são as almas que entram no processo da comunicação. Não são os espíritos. Os espíritos estão em outro plano. E eu tenho muito receio das chamadas proporções que cada um dá, por exemplo, ao preferir tornar-se um místico devocional. Então, o místico devocional elege
alguma coisa que não tem tanto valor como sendo o seu Deus e fica preso. E a minha ideia é fazer uma programação em que a aproximação com Deus possa ser mais natural. Porque não é o Eurênio, nem o Pedro, nem o Joaquim, nem o Jamil que vão aproximar Deus de cada pessoa. É a autoconvicção e a autopercepção. É a ampliação dessa ideia. Então, Deus é tudo. A ideia central é a seguinte: não existe Deus e o universo. Existe Deus como universo. E é importante isso, como universo. Deus se desdobra, ele tem as energias no seu campo de ação, que ele vai colocar na corrente evolutiva para que se transforme em consciência. Isso chama-se evolução. Então, é um conceito simples de se entender, difícil de se praticar, mas que completa a ideia do que seja Deus. É isso que eu quero fazer, e vou fazer com o auxílio de vocês todos, inclusive de Curitiba, o seu pessoal. Eu sei que sempre que eu te solicitei, você me atendeu. Então, como a finalidade é sadia, né? A finalidade é a evolução dos seres, nós vamos fazer esse trabalho, e eu quero até o final do ano poder fazer um grande evento em que aí vamos falar daquilo que todo mundo fica perguntando, que é mundos internos com vida intraterrena. Pois é, aí que eu queria lhe perguntar, doutor Eurênio, esse é mais um preceito áureo do esoterismo, em especial da eubiose, né? Porque, de fato, desperta muita curiosidade, né? Primeiro, eu só quero comentar, resenhar aquilo que o senhor falou da música. Uma coisa que me chamou a atenção é que quase todas as sociedades iniciáticas legítimas, elas usam na sua ritualística a música, né? Para facilitar, né, os estados avançados de consciência. Inclusive, outro dia eu estava vendo uma reportagem que foi feita sobre a eubiose em alguma cidade aí, e eles permitiram que se filmasse uma cerimônia ali. Eu vi que tinha uma organista, né, tocando, né, acompanhando. Então, é interessante que essas sociedades iniciáticas, na Rosa Cruz é a mesma coisa, elas usam a música como na sua verdadeira função, né, doutor Eurênio? Sem dúvida. Que é fazer a elevação da alma no caminho do espírito, né? É psique procurando Eros, né? Então você veja uma coisa, Jamil, eu fico encantado quando aqui em minha casa eu consigo acessar esses programas que tocam os três grandes seres da música, né? Bach, por exemplo, que era um capelão, ele fez uma proposta interessantíssima sobre a música. Ele movimentou bastante o hemisfério direito. Você não tem muito amparo no hemisfério direito, ele tem que se apoiar no hemisfério esquerdo do cérebro para poder encontrar um caminho. Então ele fez este equilíbrio, e ele fez isso através de Jesus e a Alegria dos Homens, obras realmente portentosas de estímulo ao hemisfério direito, ao hemisfério da arte. Depois veio Beethoven, que foi simplesmente, segundo minha percepção e meu conceito, o maior músico que tivemos na Terra. E depois veio Wagner. Wagner era um ser que tinha ebulições e tinha momentos de tranquilidade, fervências e tranquilidade. Então, tudo isso a música vai nos envolvendo e vai nos trazendo a tranquilidade. Nós temos que encontrar na música a tranquilidade. Ela tem que dar estímulos para a nossa alma para que ela procure a beleza na música, como tem a beleza na arte, a beleza na pintura, a beleza na escultura. A beleza se manifesta. E quero aqui de passagem dizer que a beleza tem uma ética também. Ética é comportamento, é atitude. Então, a ética e a estética andam juntas. Você não pode fazer da estética alguma coisa desprendida da ética. Ética é comportamento e princípio. Então, a ética e a estética andam de mãos dadas. Isto tudo é um universo para se falar, mas eu quero só dar essa pincelada, Jamil, que eu quero avançar na nossa reunião e falar de outras coisas também. Tá? Com certeza. Vamos falar então um pouquinho, doutor Eurênio, desse assunto que todos perguntam, né? Principalmente para os eubiotas, né? Porque faz parte da instrução da eubiose, dos mundos subterrâneos. Afinal, nós temos civilizações realmente intraterrestres vivendo concomitantemente conosco. O que são essas civilizações? Por que elas estão dentro da Terra, não estão aqui conosco? Como é que podemos esclarecer? Depois do afundamento da Atlântida,
o universo era muito de magia, havia uma magia intensa. E existiram algumas linhas de seres chamados adeptos da boa lei que tinham a capacidade de criar e estabelecer estados de coisas no planeta Terra, porque a Terra é um corpo vivo. A Terra é o corpo vivo de um Dian-Xuan, se fala a terminologia esta do Oriente, Dian-Xuan. É um corpo vivo. A Terra tem metabolismo, a Terra tem tudo, ela tem os ciclos dela, ela tem os ciclos, inclusive, de menstruação, de desocupação de espaço. Ela toda está presa a um processo de magia, mas a verdadeira magia. E dentro desta magia, alguns seres das linhas chamadas do velho, do antigo Pramanta, né? Pramanta é a roda da evolução. Do antigo Pramanta, eles se reuniram e fizeram grandes celebrações mentais e conseguiram fazer com que a Terra se interiorizasse, né? Tivesse civilizações internas, né? Intraterrenas. E essas civilizações foram desenvolvendo os mundos internos da Terra, para onde vão os seres que evoluem mesmo. Então, o ser evoluído, ele tem a possibilidade de perceber esses mundos. E há todo um histórico que eu quero falar numa grande conferência que iremos fazer, dar os passos que os seres da Terra foram percebendo a existência desses mundos, porque nem tudo é magma ígneo, não. Existem orifícios dentro da Terra. E aí se estabelecem seres que estão evoluindo. São as cidades de Agartha, não é? Cujo núcleo, ou seja, a oitava cidade, chama-se Shambhala. Então existe uma literatura vasta sobre isso, né? Mais como se fosse uma lenda, mas não é uma lenda, é uma realidade. Eu, com 50, quase 60 anos de esoterismo, né? Até um pouquinho mais, perto de 60 e poucos anos, eu tenho a convicção plena de que isso é uma realidade. Agora, os nossos sentidos ainda são insuficientes para perceber essas coisas, né? Veja agora, Jamil, o que está acontecendo. A descoberta do universo está mudando uma série de conceitos, né? Eu tenho um amigo cientista, ele mora nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro em que ele procura conciliar a ciência com a religião, a verdadeira religião, né? Que é o crédito em Deus. E ele até citou que conversou muito comigo e que eu ajudei-o na concepção que ele tinha. Por exemplo, o Niels Bohr, que foi um excelente cientista, né? Dinamarquês, ele disse assim: o contrário de uma verdade profunda pode ser também uma verdade profunda. Porque o verso e o reverso de um tecido são o próprio tecido, né? Você vê a parte superior do tecido, ela é toda bonita. Embaixo ela tem a trama, né? Urdidura e trama. Então, as moedas, por exemplo, o pecado e a virtude estão numa mesma moeda. São verso e reverso, uma moeda só. É interessante essa conciliação da chamada dificuldade que temos, os paradoxos da ciência oculta, mas depois você convive tranquilamente com isso. É uma questão de acostumar com a linguagem disso e ver sempre além do que a linguagem fala, né? Então, como dizem, a letra mata e o espírito vivifica. Nós temos que estar sempre vivificados pela proposta espiritual. Com certeza, doutor Eurênio, essa explicação que o senhor deu sobre os mundos subterrâneos é maravilhosa. Como o senhor falou, tem muitos testemunhos ao longo da história, né? Falando-se em Agartha, em Shambhala, Reino de Preste João, e tanta coisa, né, que vem sendo aludida, mas isso eu acho que nós temos que guardar para o seu curso, né, presencial, para quem quiser saber um pouquinho mais. Vamos tentar fazer uma demonstração. Inclusive, eu quero ver se nesse curso eu consigo trazer um rapaz, ele é peruano, em que ele tem tido experiências objetivas, porque ele andou pesquisando esses pontos, inclusive no Oriente. Ele esteve no deserto de Gobi, esteve em vários lugares do Oriente, e o que ele descreve seguramente não é invenção. Ele passou por isto. Então, nós vamos ver se trazemos esse rapaz, né? Ele chama-se Ricardo Corpanzo. Ele tenho boa amizade com ele, porque estive numa palestra que ele fez, e aí nos aproximamos, né? Queremos ver se vamos trazê-lo para ele falar de algumas experiências vivas. Tem que ser realmente uma efeméride, um assunto que possa realmente ser levado ao Brasil inteiro.
porque está na hora de se ouvir com seriedade a existência dos mundos internos, com certeza. Olha, eu quero deixar a câmera à sua disposição para que o senhor nos passe uma mensagem, doutor Eurênio, principalmente nesse momento. O senhor falou de harmonia, o senhor falou de música, o senhor falou de beleza, falou de estética, falou de meditação, falou de interiorização, autoconhecimento, mas parece que a nossa mídia, né, e o jornalismo, isso eu digo com pesar, porque eu sou jornalista, às vezes não facilita, né, só mostra o pior lado da humanidade, nos noticiários, nos filmes e etc. O que a gente pode fazer para se proteger disso, doutor Eurênio? Nós temos que pegar como meta principal da vida a evolução, mas a evolução séria, que eu dei algumas pinceladas do que é uma evolução séria. Existem muito mais valores em jogo, mas e deixar essa mídia mais factual, né, que fala dos acontecimentos, meio de lado. Então é uma questão de você dar uma importância menor a essas conturbações que são próprias da natureza humana na sua personalidade e falar mais da sua atenção com a individualidade, que é justamente o teor que vem das mônadas que estão no seio do Pai. Mônadas são princípios de vida, né? O próprio Pai faz com que essas mônadas evoluam. Então, a expansão universal é alguma coisa que não se contém, né? Por exemplo, eu gosto muito de uma passagem de Blavatsky, na Chave da Teosofia, uma obra dela, em que ela diz o seguinte: o universo não nasceu, ele sempre existiu, e que há momentos que ele é percebido e há momentos que ele se recolhe. Então, ele sempre existiu. Essa história do Big Bang é uma história que dá um início das coisas, porque o homem quer comparar tudo o que acontece universalmente com aquilo que ele conhece. Então, aí vem o problema da mentalidade. Ele não vê coisas maiores porque ele está preso a coisas menores. Estando preso a coisas menores, ele interpreta as coisas maiores pelas coisas menores. Então, ele reduz o alcance das coisas maiores, já viu? E isso é lamentável. Ele tem que se desprender disto para poder enxergar o universo com uma amplidão. Então, existem sonhos que nos levam a esse processo, vamos dizer, maravilhoso de perceber esses planos, né? Sonhos no geral coloridos, em que seres aparecem, conversam com a gente, mostram coisas. Nós temos um universo dentro da gente, o universo está dentro de cada um de nós. E é possível desenvolver e desempenhar os valores desse universo, Camilo. Perfeito, doutor Eurênio. Que mensagem importante que o senhor nos deixou aí, que possa calar fundo no coração de todos que nos acompanharam até aqui. Quero lembrar uma vez mais, se você quer sentir, vamos chamar assim, esse aroma espiritual que o doutor Eurênio nos trouxe aqui, com mais profundidade, tem o curso avançado de esoterismo. As aulas dadas, gravadas pelo doutor Eurênio, estão à disposição lá na Academia Realidade Fantástica. Você adquire o curso e, olha, pessoal, é transformador. Isso eu posso garantir, é transformador, até porque eu ajudei a editar os vídeos, então fui assistindo e posso garantir que é um conhecimento raro. Então, vale a pena, na descrição desse vídeo, você entrar lá no link, curso avançado de esoterismo, e já conhece como é esse curso. Vale a pena mesmo. Doutor Eurênio, gratidão mais uma vez pela sua bondade, pela sua generosidade, e vamos ter muitas outras aventuras místicas juntos ainda. Que beleza, Jamil. Eu fico muito agradecido e fico sensibilizado, estou emocionado de poder passar isso aos seus ouvintes e aos ouvintes do Brasil de um modo geral, né? É uma questão de valoração. Não vamos ficar presos a coisas pequenas para a evolução. Vamos nos agarrarmos em coisas maiores para a evolução, que é a descoberta do nosso mundo interno, porque existe um mundo interno dentro do ser humano, não só na Terra. O ser humano também tem o seu mundo interno. É neste mundo que nós temos que fazer o nosso pouso de frequência. Não é uma questão nem de esperança, é uma questão de perspectiva. A perspectiva é positiva. Você vai fazer a perspectiva se tornar uma realidade na sua vida. Tenho certeza, depois que você ouvir os pontos certos de tudo isto, você vai se converter, não religiosamente, mas se converter de que existe uma espiritualidade que encampa todas as religiões. As religiões são interpretações dessa espiritualidade, às vezes muito pobres, às vezes só com um apoio psicológico, mas às vezes com a grandiosidade de você encontrar outros planos que possam satisfazer a sua vontade de crescer. Pronto, essa é a mensagem.
Que assim seja, doutor Eurênio, e a vocês todos que nos acompanharam, nosso abraço, nosso carinho, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.